Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Luiz Fernandes Garbosa, eu sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do curso de Direito, e estou aqui para divulgar a vocês um curso de extensão integralmente à distância que nós estaremos oferecendo no ano 2018, um curso de Teoria do Estado Moderno e Contemporâneo, que será ministrado por mim, e que é uma execução da Secretaria Especial de Educação à Distância da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e da Pró-Reitoria de Extensão em Assuntos Culturais e Esportivos. O curso é integralmente ministrado à distância, gratuito. Ele aborda esses 15 tópicos que estão na tela, né? Vão desde a introdução e a noção do Estado até o Estado na ordem internacional. É um curso, portanto, bastante estruturado. É um curso que conta com 20 horas aula, né, para vencer todos esses conteúdos, feito por meio da nossa plataforma de educação à distância. Em breve nós estaremos divulgando o endereço para as inscrições, não é? As inscrições são gratuitas, nós prevemos 2 turmas para 2018, cada uma com 250 alunos. Eu vou fazer nesse vídeo uma breve explanação sobre cada um dos tópicos, né? Nós começamos com uma introdução, na qual nós examinamos algumas disciplinas que estudam os fatos políticos, né? E enfocamos especificamente naquela que é objeto do nosso curso, que é exatamente a teoria do Estado, né? Após essa breve introdução, nós vamos desenvolver como um primeiro tópico, não é, uma noção de Estado, exatamente conceituando o Estado, né, e distinguindo esse tipo de sociedade politicamente organizada, típica da modernidade e da idade contemporânea, relativamente a outras sociedades politicamente organizadas que existiram em períodos pré-modernos, como na Idade Média ou na Antiguidade. Então, a primeira noção, a primeira aproximação, os traços essenciais do Estado, né, esse fenômeno político importantíssimo da Idade Moderna e da Contemporaneidade. Depois, nós examinamos a origem do Estado. Aqui são origens históricas, né, várias tentativas de explicação de como surge o Estado moderno. Nós vamos examinar aqui origens remotas e origens próximas, né? Essencialmente, a ideia é tentar dar uma visão histórica de como surge o Estado moderno. Posteriormente, nós examinaremos um tópico que é menos histórico e mais filosófico, é o que a gente poderia chamar de justificação do Estado ou legitimação do Estado. Significa uma análise de como o pensamento político e o pensamento filosófico, principalmente, tenderam a explicar o fenômeno do Estado e, de certa maneira, justificá-lo, ou seja, responder a certas perguntas como aquelas: por que existe autoridade política, ou por que existe autoridade estatal, porque as pessoas têm dever de obediência com relação ao Estado, e qual seria o fundamento de legitimidade do poder estatal. Então, esse tópico, ele é um tópico complementar ao tópico anterior, mas um tópico importante, não é? Em seguida, nós examinaremos como surgem historicamente os Estados e também do ponto de vista jurídico, por exemplo, do ponto de vista do direito internacional público, não é? Quando se considera existente um Estado, não é? Qual é a duração desse Estado, quais são as vicissitudes que ele pode enfrentar na sua duração, as transformações que ele pode enfrentar e quais são as eventuais circunstâncias nas quais o Estado desaparece. Então, é exatamente essa a ideia, né? Como surge, como se mantém e como desaparece o Estado. Em seguida, examinamos aquilo que nós denominamos aqui desenvolvimento histórico do Estado. Ou seja, as várias fases, as várias etapas que o Estado moderno conheceu, desde seu surgimento como Estado absolutista até o período contemporâneo em que a maioria dos Estados adota a forma de democracias constitucionais. Então, nós vamos examinar um pouco esses períodos todos, passando por etapas intermediárias, como o Estado social e outros momentos, né? Em seguida, nós ingressamos numa parte mais analítica do curso, né? Quais são os elementos constitutivos, segundo alguns autores, que compõem o Estado. Esses elementos todos que são essenciais para a compreensão do Estado: território, população ou povo, poder político ou soberania. Nós vamos fazer um exame desses elementos constitutivos e de alguns outros. Esses elementos variam de autor para autor. Em seguida, uma teoria sobre a organização dos poderes ou das funções estatais, né? O que são exatamente funções, como o Estado atua por meio de órgãos, quais são as funções básicas essenciais do Estado, especialmente as funções jurídicas, né? Como se dá a organização das funções legislativas ou poderes legislativos, executivos e judiciais do Estado, a sua distribuição, o seu arranjo. Esse é o tópico que nós trabalharemos nesse momento. Em seguida, examinamos a organização territorial do Estado.
ou seja, sendo o território um dos elementos essenciais do Estado, como são os diferentes modelos de organização territorial do Estado, com maior descentralização do poder, com menor descentralização, os diversos tipos de Estado com relação a esse aspecto, Estado unitário, Estado federal, formas intermediárias. Esse é o tópico examinado nesse ponto do curso, né? Também desenvolveremos em seguida o que a gente chama de teoria do governo, conceituando o que é governo em sentido estrito, o que é governo em sentido amplo, né? E vários aspectos do governo, notadamente forma de governo, sistema de governo, regime político. Estudamos aqui monarquia, república, parlamentarismo, presidencialismo, semipresidencialismo e semiparlamentarismo, outras figuras peculiares, outras formas ou sistemas peculiares de governo, né? E além disso, a própria questão das autocracias ou governos autoritários, ditatoriais, totalitários, assim por diante, de um lado, e de outro lado, os governos ditos democráticos, também às vezes chamados de policracias ou poliarquias. Então, um panorama geral da teoria do governo é dado exatamente neste tópico, né? Em seguida, nós aprofundamos naquele tópico da teoria do governo que talvez seja o mais relevante, o mais sofisticado, o mais complexo da atualidade, que é exatamente a chamada teoria da democracia. Então, examinaremos esse objeto complexo chamado democracia para tentar entender um pouco o que é exatamente a democracia, que é um conceito que não é tão simples quanto pode parecer. Em seguida, nós examinamos o controle do Estado e a responsabilidade do Estado e de seus agentes. Ou seja, examinamos como surge a ideia de um Estado limitado pelo direito, não é? Como surge uma ideia de agentes ou órgãos do Estado serem limitados pelo direito e quais são os tipos de responsabilidade política, judicial ou mista que podem surgir em face, por exemplo, de prejuízos que o Estado ou seus agentes causem aos particulares, aos súditos, aos cidadãos, aos administrados, não é? Em seguida, um tópico já encaminhando para o final do curso, que aborda o sistema jurídico, examina, portanto, quais os diferentes tipos de sistemas jurídicos, como o sistema romano-germânico, common law, e como isso afeta o Estado, né? Uma vez que o Estado a partir da modernidade, o principal ente criador do direito, e por isso a análise do sistema jurídico é um tópico importantíssimo da teoria do Estado, a meu ver. Então nós examinamos aqui diferentes tipos de sistemas jurídicos e a importância que isso tem para a gente compreender o Estado. Em seguida, já encaminhando mais para o final, uma análise do sistema judicial, exatamente entender estados que adotam sistemas judiciais mais amplos ou mais estritos e quais as suas características peculiares. Então temos também um tópico relativo ao sistema judicial. Ainda, proteção do Estado, situações de emergência que o Estado enfrenta e os mecanismos que os Estados possuem para responder a essas situações de emergência, como Estado de exceção, Estado de defesa, Estado de sítio, lei marcial e outras figuras semelhantes, né? E, por fim, o nosso último tópico, que é exatamente o Estado na ordem internacional, uma vez que, desde o surgimento do Estado moderno no século XVI até a contemporaneidade, cada vez mais fenômenos como globalização, internacionalização, direito internacional tornaram o fenômeno estatal complexo e afetaram o Estado. E o Estado é um dos principais agentes, de qualquer maneira, na ordem internacional desde o seu advento. Então, a ideia do curso é exatamente essa, né? Um curso que examina um dos tópicos fundamentais da teoria política, dos problemas políticos contemporâneos, que é o Estado, que visa entender exatamente o Estado moderno e as transformações do Estado durante a modernidade, durante a contemporaneidade, até o Estado hoje situado, seja diante do direito constitucional, seja diante do direito internacional. Um tópico fundamental para se entender vários aspectos, né? Ele é voltado principalmente para estudantes dos cursos jurídicos, né? Do curso de Direito. Então é um tema fundamental para entender toda a parte do direito público, seja interno, seja internacional, e essencial para disciplinas como direito constitucional, direito administrativo, financeiro, internacional público e inúmeros outros. Então, em breve nós estaremos divulgando o prazo de inscrições, né? E esperamos contar com a participação de todos os interessados. Obrigado.